Olá, aqui é Eduardo Zaidan e esse é o projeto de uma psicanálise. Com frequência, atribui-se a Freud o diagnóstico diferencial de neurose, psicose e perversão. A autoria dessa teoria psicopatológica merece uma análise cuidadosa. Desde a década de 1890, Freud opõe a neurose à psicose, pois o mecanismo desta última seria diferente do da primeira. A teoria freudiana trabalha com a premissa de um conflito entre o eu e uma representação sexual. Existe uma incompatibilidade entre o eu e a sexualidade. O mecanismo do recalque, ou repressão, é uma das respostas a esse conflito. E, precocemente, Freud já se refere a um outro mecanismo para a psicose, a rejeição. No entanto, as coisas não são tão simples. Disse que existem 5 psicanálises, porque são 5 grandes casos clínicos. Dora, Pequeno Hans, Homem dos Ratos, Schreber e Homem dos Lobos. Para Freud, destes 5 casos, o único de psicose é Schreber. Numa passagem famosa do texto, Freud afirma que a sensação interiormente reprimida ou suprimida é projetada para fora, que aquilo que foi interiormente cancelado retorna a partir de fora. Lacan relê essa passagem como se Freud tivesse dito que aquilo que é rejeitado retorna do exterior, ou melhor ainda, que aquilo que foi excluído do simbólico retorna no real. Porém, os termos utilizados por Freud não correspondem exatamente à tradução lacaniana. O termo que geralmente traduzimos por recalque ou repressão é Verdrängung. Esse termo foi contraposto a outro, Unterdrückung, geralmente traduzido por repressão ou supressão. De fato, Freud costuma atribuir o primeiro, o recalque, mais ao inconsciente, enquanto o último, mais ao sistema pré-consciente. Já o termo rejeição é a palavra que se optou para traduzir Verwerfung. Lacan preferiu o termo Forclusion, que foi mal traduzido por forclusão. Mas traduções não são incomuns no círculo lacaniano. A palavra la langue havia sido inicialmente traduzida por a língua, uma tradução que se manteve até que Haroldo de Campos apontou que a língua significava o oposto do que significa la langue, porque o a funciona como negação. Por isso ele sugeriu la língua, a tradução hoje consagrada. Forclusion provém do vocabulário jurídico e corresponde à palavra preclusão, em português, que significa a perda de uma faculdade processual. Em vez disso, traduziram por forclusão, um neologismo que nada significa. Pois bem, o problema nessa passagem de Schreber é que Freud não utiliza a Verwerfung, a rejeição, e sim a Unterdrückung, a repressão ou supressão, aquele mecanismo pré-consciente. E também usa um outro, aufgehoben, particípio passado de aufheben, o termo dialético de Hegel. Este conceito é muito diferente da rejeição. O maior texto sobre a rejeição não é Schreber, que é um caso de psicose, mas sim o Homem dos Lobos, diagnosticado por Freud como um paciente neurótico obsessivo. Lá Freud afirma, categoricamente, que um recalque é algo diferente de uma rejeição. Porém, mesmo constatando o mecanismo da rejeição nesse paciente, ele não o diagnostica como psicótico. Portanto, essa equivalência entre recalque e neurose, recusa e perversão, rejeição e psicose é, em Freud, falaciosa. Essa é uma proposta que remonta a uma teoria estruturalista da psicopatologia e que foi promovida por Lacan. Mas há mais em O Homem dos Lobos, porque Freud diz que nesse paciente existiam 3 correntes paralelas em relação à castração: a aceitação, a abominação e a rejeição. Portanto, no mesmo paciente coexistem diferentes mecanismos. E essa teoria psicopatológica pode-se dizer que é muito mais alinhada a uma teoria bioniana de núcleos neuróticos e psicóticos do que a uma lacaniana de um diagnóstico estrutural com base na forclusão do significante do nome do pai. Por fim, sobre a perversão, a associação entre recusa e perversão provém do fetichismo. Se é verdade que nesse texto Freud utiliza um outro conceito para a perversão, a Verleumdung, também é verdade que em vários textos da década de 1920
O mecanismo com que Freud se refere à psicose não é mais a Verwerfung, a rejeição, mas sim a Verleumdung, a recusa, o mecanismo que supostamente se refere à perversão. O que podemos concluir da leitura da obra freudiana, então? Primeiro, que os pós-freudianos fizeram uma leitura que acaba fetichizando os conceitos freudianos. Freud define um conceito, mas depois o confunde com outro, o troca. Ele não tem esse uso tão dogmático que os pós-freudianos lhe atribuíram. Em segundo lugar, que para Freud a neurose podia ser muito grave. Isso porque manifestações geralmente relacionadas à psicose, como delírios e alucinações, podiam, para Freud, estar presentes num quadro de neurose grave. O próprio mecanismo da rejeição não foi inconciliável com o diagnóstico de neurose. Hoje em dia, é muito comum que pacientes que seriam diagnosticados por Freud como neuróticos recebam um diagnóstico de psicose ou borderline por analistas contemporâneos. Em terceiro lugar, que Freud tem uma concepção de neuroses mistas e que, junto com isso, praticamente sumiu da psicopatologia pós-freudiana a referência às neuroses atuais que eram, para Freud, extremamente importantes. Então, quando um aluno pede uma indicação de texto de Freud que apresente os mecanismos de defesa e os relacione com cada quadro clínico, a razão de nossa dificuldade reside no fato que essa forma de compreender a psicopatologia é muito mais lacaniana do que freudiana. Nos seus últimos textos, Freud nos diz que o eu de uma pessoa saudável se aproxima, em maior ou menor grau, do eu de um psicótico. Tal afirmação é inconciliável com a teoria psicopatológica de Lacan. Lacan escrevia na sua lousa, quando fazia seus plantões na psiquiatria: "Não é louco quem quer". Talvez Freud concordasse com tal afirmação. Mas Freud também achava que o sonhar era uma espécie de estado psicótico. Tal afirmação era tão hostil à teoria lacaniana que Lacan a atribuiu a Ernest Jones, como se fosse ele que tivesse enxertado no texto freudiano. Tal cegueira é o preço dos nossos dogmatismos.